Mas a minha consciência estava desperta, o meu corpo caiu, mas a minha consciência estava totalmente desperta. Tanto que eu pensei, eu morri. Porque aquele estado de deslocamento que eu senti, que eu estava saindo, que eu saí de mim de fato, aquela leveza, aquele bem-estar não era uma coisa normal, né? Então eu cheguei a essa conclusão. Começou a aparecer na minha frente a sequência Fibonacci. Eu via perfeitamente, inclusive com os números nela. Ela aparecia assim para mim, a sequência Fibonacci, que é aquela espiral. E eu entrei por ela, Rafael. Eu entrei na sequência Fibonacci. E ali era como se fosse um túnel. E as pessoas relatam muito que sentem um túnel, que entram por um túnel, que é uma luz que está ali chamando. Para mim, isso apareceu em geometria e em matemática. Então, foi explicado para mim, nesse download, que eu estava numa amplitude, numa dimensão frequencial da realidade. Nesse campo frequencial que eu absorvia e recebia as informações de tudo que eu perguntava, ali, aquelas mandalas, elas também emitiam som. Então, elas eram forma geométrica, elas eram cor, elas eram número e eram som. Era tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu gostaria que você falasse sobre o que é o código sonoro de Deus. Drica, vou começar com uma pergunta que eu sei que a maioria das pessoas tem dúvida. O que uma experiência de quase morte, a EQM, consegue revelar que ainda as questões e os estudos científicos não conseguem decifrar? Ótima a sua pergunta, Fael. Porque realmente existem muitos pontos que a ciência não consegue explicar, e aí a gente vai para a parte fenomenológica da coisa. Porque os fenômenos, na verdade, é que não tem como ser explicados. Uma experiência de quase morte vem trazer revelações tão profundas pelas quais as pessoas passam, pelas quais eu passei quando eu vivi uma EQM. E as pessoas que eu entrevistei na pesquisa que eu estou fazendo também vivenciaram isso. Que são fenômenos como o sentimento que ela vive, a intensidade das emoções, as informações que a pessoa recebe quando está nesse estado alterado de consciência. Porque uma coisa, sim, a ciência pode comprovar, que uma experiência de quase morte é um estado alterado de consciência. E os fenômenos que ali surgem é que realmente a ciência não consegue explicar. E o que é interessante é que esse assunto está cada vez mais em alta, né? E aí existem debates, por exemplo, na questão da morte cerebral, né? Que Sim. os médicos esperam isso ocorrer para que descartem qualquer outra possibilidade. Na maioria das vezes, às vezes o coração parou, mas o cérebro tem a sua função, né? Mas ainda assim, né, existem relações e estudos, eu vejo pessoas que estão na área da EQM que falam que mesmo quando o cérebro para, ainda tem um lastro ali de energia envolvendo o ser que está ali, talvez não houve o desprendimento ou algo do tipo, né? Na tua experiência, vamos entrar um pouco naquilo que você viveu, que eu acho que é legal. Uhum. Como é que foi isso? Houve algum tipo de emergência em cima? Você consegue se lembrar do que aconteceu quando você se desprendeu da vida, colocando aqui material entre aspas, e como foi o retorno? Uhum. Pois é. Realmente, a experiência que eu vivi, uma coisa que eu percebi nas minhas pesquisas também, é que tem uma coisa, um ponto que se repete em todas elas se repete, que é, primeiro, a percepção de você ter um deslocamento consciência-corpo, ou espírito-corpo, né? Esse deslocamento é a sensação que a pessoa, ou ela sente que ela está sendo sugada, que tem algo que está sugando ela para fora do corpo, ou ela sente como se fosse um tranco, assim, alguma coisa física acontece,
às vezes é uma sensação como um choque, às vezes acontece algo como um alívio imenso e a pessoa simplesmente se desprende. E tem outros casos onde a pessoa começa simplesmente a sentir um estado de leveza tão profundo que quando se dá conta, já está fora do corpo. Eu percebi isso nos relatos que eu coletei. Agora, comigo, o que foi que eu senti? Quando eu caí, porque a minha EQM aconteceu no momento de dengue, eu tive uma dengue severa e as plaquetas elas foram para menos de 20. Então, eu comecei a perceber que eu estava perdendo o foco dessa realidade. Dentro de casa, eu não tive nem tempo de me levantar e chamar alguém, porque eu não tinha nem força, não saía voz, não saía nada. Eu senti que estava tudo se desfazendo e que eu ia cair. Eu tive essa percepção. Depois tudo se apagou. Tudo se apagou para mim. Questões de segundos. Se eu pudesse calcular aqui no tempo nosso físico, tá? Porque eu sei que em outras dimensões não é assim que acontece, mas nesse tempo físico seria, sei lá, uns 3 segundos de uma escuridão, que tudo se apagou, e foi muito rápido o momento onde a sensação de leveza foi que eu tive, e a partir dessa sensação de leveza, foi como se eu flutuasse mesmo. Era algo que me levava para um estado de flutuação. E a sensação de alívio, porque meu corpo inteiro doía, Fael, né? A dengue deixa você inteiramente destruído, dolorido. Um cansaço físico enorme, mas naquele instante não doía nada. Eu não sentia nada. Era alívio, paz, uma sensação de amor, sabe? Um amor, um acolhimento. E ainda não tinha visto nada, era só a sensação que eu tive. Era como se eu estivesse descansando. Mas a minha consciência estava desperta, o meu corpo caiu, mas a minha consciência estava totalmente desperta. Tanto que eu pensei, eu morri. Porque aquele estado de deslocamento que eu senti, que eu estava saindo, que eu saí de mim, de fato, aquela leveza, aquele bem-estar não era uma coisa normal, né? Então, eu cheguei a essa conclusão. Logo após isso, também foi algo muito rápido, começou a aparecer na minha frente a sequência Fibonacci. Eu via perfeitamente, inclusive com os números nela. Ela aparecia assim para mim, a sequência Fibonacci, que é aquela espiral. E eu entrei por ela, Rafael. Eu entrei na sequência Fibonacci. E ali era como se fosse um túnel. E as pessoas relatam muito que sentem um túnel, que entram por um túnel, que é uma luz que está ali chamando. Para mim, isso apareceu em geometria e em matemática. Eu entrei na sequência Fibonacci. E aquilo foi me conduzindo para um local que, quando eu cheguei ali, eu vi, estávamos todos assim no mesmo nível. Eu estava no mesmo nível que aquilo que eu via, um mar de mandalas. Eram muitas mandalas, e essas mandalas elas eram lindas, coloridas, e elas giravam de várias formas, e conforme elas giravam, era um prisma de cores que mudava ali. Conscientemente, né, aqui na minha mente eu perguntei: que lugar é esse? E a resposta veio como download. Eu não ouvi voz nenhuma, não vi nenhum ser, nenhum anjo, nenhum espírito, nenhuma alma, nada, eu não vi nada disso. Ali naquele lugar, tudo que eu perguntava vinha para minha mente, downloads realmente eu fazia. Então eu perguntava, vinha a resposta pronta, nítida, coerente e clara, que não deixava a menor sombra de dúvida. Então, foi explicado para mim, nesse download, que eu estava numa amplitude, numa dimensão frequencial da realidade. Era um campo frequencial aquele onde eu estava. E tudo que eu via ali era frequência. Todas aquelas mandalas eram frequências. E aí eu pensei naquele momento, desperta que eu estava, né? Eu pensei, então quer dizer que eu sou frequência aqui também? Aí eu olhei para mim.
nesse momento que eu olhei para mim, eu vi que eu era uma mandala também. Eu era uma mandala azul, vários tons de azul, e que vibrava ali junto com as outras. Então ali, nesse momento, era um campo frequencial que eu acessei nesse meu estado de EQM. E era bom, era gostoso, eu sentia paz, era como se ali fosse a minha casa, o meu lar, Rafael, sabe? Você não tem mais vontade de sair? Você não É quer mais um, voltar? é um relato interessante, né? Porque a maioria das pessoas descrevem experiências que são parecidas em certo nível, né? Algumas descrevem experiências aterrorizantes, talvez o nível de consciência da pessoa estava ali, né? Talvez ela tivesse vibrando naquilo. Outras pessoas, a maioria fala que teve uma sensação agradável, recebeu algo agradável, né? E quando retornam, chega em um momento que a pessoa precisa começar a falar sobre isso, né? Sim. E até mesmo se dedicam a isso. Eu vejo que muda alguns paradigmas. Pessoas céticas, por exemplo, pessoas que tinham uma vida totalmente material, às vezes trazem um relato de mudança significativa, né? E aí, nós, por falar em céticos, a gente tem sempre uma questão em pauta, né? Que é o cérebro, é a consciência, né? Até você mencionou a questão da dengue, eu sei o que você passou, porque eu passei e realmente é algo terrível. Acho que também o próximo de achar que fosse desencarnar foi quando eu tive a dengue também. Então eu sei muito bem o que você está falando. Realmente, quem teve também deve ter algum relato parecido. Mas afinal de contas, se a consciência não está no cérebro, ela está onde? Pois é, né? Você vê que tudo isso, existem realmente pesquisas científicas de que o cérebro, ele parou, não tem função mais na morte. Não tem função. Então, teoricamente, pela ciência, nada ali deveria mais ter qualquer tipo de funcionamento, né? A mente, o cérebro parou de funcionar, não tem mais pensamento, não existe mais nada. Mas como é que se explica? Porque tem sim isso, vários casos já comprovados de morte cerebral, nada ali mais funcionando, tudo apagado, desligado, e de repente a pessoa, quando retorna, volta, o cérebro retoma, acende de novo e a pessoa conta uma experiência que viveu naquele período que foi detectada aquela ausência de sinais. Assim também como acontece em parada cardíaca, né? Aliás, os relatos que eu venho trazer para você falam muito sobre isso, as paradas cardíacas e as EQMs. Onde está a consciência? A consciência é local? Será? Será que a consciência é local ou se é que ela não é local? A consciência está sendo comprovada cada vez mais que ela está fora do cérebro. O cérebro é uma interface. O cérebro é apenas um equipamento que capta a informação, porque consciência é um campo de informação. O cérebro capta a informação que vem desse campo, que é a consciência, e por ele captar é que nós processamos tudo, né? Que nós processamos as ideias, os pensamentos, as escolhas, enfim. Então, sim, a consciência, ela não mora no cérebro, ela está fora. Porque se ela morasse no cérebro, não teria como explicar essas experiências de quase morte. E a diferença entre os indivíduos também. Cada indivíduo tem uma aptidão, cada indivíduo tem um nível de aceitação para certas coisas. Nós não somos robôs padronizados, então, e todas as filosofias espiritualistas, iniciáticas, têm o ponto da conexão do topo da cabeça com algo maior, né? Isso Exato. circula pelo corpo todo. Uhum. E as pessoas ainda acreditam que isso fica no empírico só, né? Não, então, como nós captamos, né, o cérebro, ele é como se fosse realmente esse campo cheio de antenas que vai captando essa informação do campo. Na filosofia, Kant já dizia isso, né? Que tem o campo do fenômeno, que é como o nosso cérebro interpreta as informações que vêm desse campo de manifestação. Então, tem um campo de manifestação que está
distante da nossa mente, que está fora daqui, e que o nosso cérebro ele é a interface mesmo, que vai apenas trazer o fenômeno. O que eu estou vendo aqui, eu estou vendo você, eu estou vendo essa mesa, eu estou vendo essa sala, isso aqui é apenas um fenômeno da minha mente, do meu cérebro, que por meio dos nossos sinais, das nossas sensibilidades de tato, de visão, de audição, nós captamos e entendemos que isso é realidade. Inclusive, na minha experiência de quase morte, tudo isso foi explicado. Eu tive uma aula lá, Rafael, que eu conto no livro que eu estou escrevendo, né? Então, eu tive uma aula sobre o que é realidade, o que é campo de manifestação, como é que a gente faz para modular a nossa realidade com música, porque era a música que eu ouvia lá, nessa minha experiência de quase morte. Aliás, foi por causa dessa experiência de quase morte que eu comecei a trabalhar com música. Tudo veio a partir dali, porque eu entendi o que era música, Mais sabe? uma pessoa que teve uma virada de chave, né? Você é uma dessas pessoas que a gente estava comentando, então, muito Isso, forte. é uma metanoia, né? Então, na filosofia, a gente chama isso de metanoia, quando você retorna e muda a sua vida, e muda a sua história, e muda a sua percepção de entender o mundo e as pessoas e tudo. Então, essa transformação eu passei, e a maioria das pessoas que passa por isso também voltam diferentes. Elas voltam e modulam toda a realidade delas. Todos os acontecimentos passam a ser diferentes, embora pareçam ser os mesmos. Porque é como se fosse um salto quântico. E, aliás, foi bem isso que foi mostrado para mim como um download que eu recebi lá. Que eu só estava ali naquele campo de manifestação de frequência porque eu precisava dar um salto quântico. E o salto quântico que eu dei foi uma mudança de realidade, aí entra aquela parte das realidades paralelas. Eu me vi dentro desse campo, mudando de realidade, saindo de uma realidade, indo para outra, paralela, mais sutil, pouca coisa melhorada, mas já diferente, e que tanto é verdade isso, porque quando eu voltei, a minha vida inteira mudou. E esse ponto da realidade paralela, muitas pessoas estudam, muitas pessoas criticam também, e existem muitos assuntos relacionados a isso. O ponto é que nessa experiência, antes da gente também falar sobre outros relatos, né, ainda falando sobre essa, como fica a relação espaço-tempo? Para você, que teve esse corte de conexão com a vida material e depois retornou, Uhum. se a gente conseguir, vamos metrificar isso, para você foi muito tempo ou pouco tempo a experiência? Muito tempo, Rafael. Olha, aqui, apagada, na realidade, foram 5 minutos. Mas a minha percepção era de terem sido umas 50 horas. Porque foi muita coisa, muita informação, que eu contando aqui nessa realidade, que aqui nessa realidade a gente precisa de tempo e de espaço. Então, eu contando aqui, seria a sensação de ter vivido umas 50 horas de aula. Foi aula que eu tive lá, Rafael. Aula. Aí por que aconteceu assim comigo? Foi tão diferente? Porque existe algo que isso também é muito estudado, e já existem comprovações muito fortes nesse sentido, de que é o teu campo, é a tua frequência que vai ditar o tipo de experiência e de fenômeno que você vai viver. Então, no meu campo consciencial, eu já tinha muita informação a esse respeito, né? Eu sempre fui uma estudiosa de geometria, eu sempre gostei muito de perceber, de entender, de estudar leis herméticas, filosofia. Então, eu sempre fui muito nessa linha. Então, a experiência que eu vivi, ela veio de acordo com os meus conteúdos, para que eu pudesse entender melhor. Então é assim que cada pessoa vive uma situação diferente. Mas o fundo informacional é aí que mora a grande questão, a grande situação que é igual para todos. O campo informacional, a base dele é a mesma.
que é essa base que é a mesma? Mostrar para você que você pode ser melhor. Fazer com que você veja a sua vida de uma forma diferente. Fazer com que você perceba o mundo e as pessoas de um jeito novo. Isso é muito emocionante, Fael, porque você sente. A gente sente. Eu experimentei essa vivência e de sentir o mundo completamente diferente quando eu voltei. É algo que muitas pessoas relatam, né, de uma forma intensa, e talvez tenha um significado, tenha um motivo dentro de uma trajetória para isso acontecer, para talvez as pessoas voltem e confortem. Os seres humanos estão aqui o tempo todo lutando contra a morte, procurando vencer a morte. E quando alguém como você, outras pessoas que têm experiências, né, a gente está num campo espiritualista, todos nós estamos envolvidos aqui nesse tipo de universo, chega aqui e começa a trazer informações que são reconfortantes, as pessoas começam a entender que a morte carnal, material, ela é algo inevitável. Mas a existência do ser continua. Então eu acho que a maioria das pessoas tem medo de não existir mais. Exatamente. E é praticamente impossível não existir mais, por tudo que a gente está conversando aqui, né? É impossível, porque tem uma coisa linda que eu entendi, embora eu já soubesse teoricamente, eu vi, senti, percebi, entendi nessa experiência de quase morte, que nós somos eternos. E além de sermos eternos, nós somos infinitos. Infinitos. O que quer dizer isso, né? Ser infinito? Ser infinito é que assim, você tem infinitas possibilidades de ser você. Infinitas. Você que escolhe. Você decide qual é a possibilidade que você quer viver de você mesmo. Isso tudo eu vi ali e fiquei encantada com a minha infinitude, com a infinitude de nós seres humanos. É a pluralidade, né, como a gente costuma ouvir nos primórdios aí dos estudos espiritualistas, tem lá o livro dos espíritos, que o pessoal costuma utilizar no espiritismo, e fala muito sobre essa pluralidade de existências, de possibilidades, Isso. né? É um termo que fica muito fixado para quem está estudando espiritualidade. Mas o fato é que a neurociência hoje, ela trouxe um avanço em certos tipos de estudos, né? Eu vejo que, lógico, nós estamos falando de estudos que estão ligados mais ao científico, a algumas questões, mas eu vejo muitos neurocientistas bem espiritualizados e vejo neurocientistas cada vez mais buscando aspectos espirituais. O fato é que dentro da neurociência, como é que estão os avanços em relação aos estudos e, vamos dizer, até que ponto que dá para chegar perto de comprovar essa questão da EQM como algo realmente extrafísico, porque nós observamos que muitas pessoas dizem que isso é uma falha, que é um lapso que dá, uma defesa que existe, e aí a pessoa retornou ali. Então, como é que está o avanço disso? Então, existem duas vertentes dentro da neurociência a respeito desses fenômenos, né? Tem a materialista. Então, a neurociência materialista é essa que vê como um fenômeno fisiológico apenas, que no momento do desligamento, áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal, o lobo frontal, o sistema límbico, eles entram num colapso e esse colapso, de repente, ele ativa neurotransmissores ali importantes e por conta desses neurotransmissores que são ativados, a pessoa entra como se fosse num tipo de estado de alucinação. Então, esse é o ponto material. Aí entra uma situação que a gente precisa analisar, que é a seguinte: se realmente fosse só isso, como que a gente poderia explicar que as pessoas, quando apenas têm essa experiência de alucinação,
como que elas transformam a vida depois? Como é que elas recebem ali tanta informação a respeito delas mesmas? Como que elas recebem um campo inteiro e profundo que as emociona, que as toca, que quando elas retornam, a vida delas se transforma e é uma coisa, assim, impressionante. Como explicar isso apenas do ponto materialista, Uhum, né? muitos relatos impressionantes, né. Bom, até mesmo na Bíblia, né, o Lázaro, por exemplo, né, aquela questão toda que envolve, claro, tem um contexto religioso ali, mas Uhum. quando a gente estuda esse assunto, projeção astral, a questão do cordão de prata, Sim, sabemos que Jesus, mesmo sendo mestre dos mestres, ele conseguiu fazê-lo retornar, porque ainda tinha uma ligação entre o espírito e exato. o corpo. Uhum. Se tivesse rompido, não haveria essa possibilidade. Então, assim, é essa a questão. A pessoa volta porque ainda tem um fio condutor, um cordão de prata que não foi rompido. Isso, E é isso que não dá para colocar de não forma dá. palpável. Eu acho que é isso que dificulta os materialistas, muitas vezes, de entenderem, né. Exato. E aí que a gente vai para essa outra linha, que é a de fenômenos, estudada pela neurociência. E essa linha de fenômenos é que estuda exatamente o campo da consciência. É cérebro e consciência. Então, olhando por esse aspecto cérebro e consciência, é que nós chegamos a um entendimento muito melhor. Existem explicações muito palpáveis de como a pessoa acessa esse campo. Como que essas informações chegam para ela? De onde vem? Como isso funciona? Existe algo em outro lugar além do cérebro, então? Existem informações que a ciência ainda não conseguiu acessar, onde elas estão, como estão? Então, a neurociência está cada vez mais se associando com esse campo de consciência para que sejam estudados aspectos não apenas de experiências de quase morte, mas muitos outros dessas experiências, né, dessa alteração de percepção mental, porque só pode ser explicado realmente quando a gente consegue olhar por esse outro aspecto, por esse prisma Uhum. consciencial e não materialista. É por aí que a gente consegue ir definindo e entendendo, né, porque realmente é muito rico, é muita riqueza, tem muita informação preciosa. De onde vem, né? E por aí você também pensa o seguinte: esses nossos grandes compositores que compunham aquelas músicas maravilhosas, Beethoven, Bach, Chopin, será que eles também não acessavam esse campo de consciência que tinha toda essa informação? De alguma maneira, será que eles não acessavam este caminho, Eu acredito fortemente que sim, né, né? porque é uma diferença, né, dentro de padrões que muitas vezes essas inovações que a gente vê, né, Exato. na realidade do planeta, né, sempre tem alguém que vem e quebra um paradigma, e Uhum. esse paradigma veio a ser quebrado por quê? É, como veio? Da onde, né? Aí a gente volta lá no passado, e os xamãs, né? E os xamãs, e os antigos egípcios também, Uhum. que faziam coisas maravilhosas, grandes construções, uma sabedoria incrível. Da onde vinha? Será que eles também não acessavam esse campo? Será que eles também não tinham ali suas metodologias, os seus recursos tecnológicos ou não, de acessar essa outra realidade de onde as informações vinham, as informações a priori, né, aquelas que sempre estiveram ali e que seres humanos nós conseguimos, tá? Então também tem estudos da neurociência nesse sentido, que todos nós podemos acessar. E que de alguma forma a gente acessa pequenas frações daqueles insights que a gente tem de repente, sabe? Aquelas intuições que você pega, não sabe da onde, aqueles sonhos que de repente são reveladores e trazem para você uma resposta que você estava procurando no dia. De onde vem isso? Exatamente, e aí cai no inexplicável, e você que tá aí gostando disso aí, que você tá ouvindo, né, tem muito Hum. assunto ainda aqui, então capricha, dá o like aqui, escreve seu comentário, coloca perguntas. Eu convido sempre,
quem está aqui fazendo o trabalho de exposição, a vir aqui nos comentários e interagir. A Drica tem um Instagram enorme, com muita possibilidade, e o trabalho no YouTube também é bacana. Então, interage aqui, coloca suas perguntas, inscreva-se, toca no sininho, é super importante. Assim você recebe novamente quando você tiver a oportunidade de ter aí um assunto como esse e uma repetição aí da convidada, do convidado, que a gente sempre traz mais de uma vez quando é bom, né? E a questão da EQM ser relacionada com uma viagem astral, com uma projeção astral, e aí você falou da questão da realidade paralela, né? Sim. E existem tabus em relação à realidade paralela também, e já ouvi dizer assim, mas a pessoa acessou uma realidade paralela, ou então a pessoa teve uma projeção astral, Uhum. então como é que fica essa tríade de possibilidades, né, e essas caixas, são caixas diferentes? São e não são ao mesmo tempo. Olha que interessante. Porque assim, se você entender que realidade paralela é algo que já aconteceu ou ainda pode acontecer, tá? Dentro dessa vida mesmo aqui que nós estamos vivendo. Alguns minutos antes, eu estava conversando com você, a gente estava falando de um assunto. Minutos depois, agora a gente está falando de outro. Nós já mudamos de realidade. A realidade paralela também pode ser entendida aí, tá? Nesse ponto, para vocês que estão assistindo compreenderem isso. Pode ser entendida, aliás, é para ser entendida assim. Porque a realidade paralela não é algo que eu preciso acessar numa outra dimensão, tenho que fazer um trabalho assim, um processo assim. Não, é aqui agora. É aqui e agora. E você muda de realidade sempre que você aprende uma coisa nova. Sempre que você faz algo diferente na tua vida, muda um caminho, lê um livro novo, adquire novas informações, sempre que você agrega informações novas para sua mente, para o seu campo consciencial, você muda de realidade. A pessoa que você é hoje não é a mesma pessoa que você será amanhã, porque hoje você passou por uma experiência. Essa experiência está sendo somada ao seu campo de consciência. E amanhã sua consciência já está agregada a esse campo. Então, portanto, você já é diferente do que você foi ontem. Se você entende realidade paralela dessa forma, fica muito mais fácil. Você vê que está aqui agora. Não é algo fora do comum, não é uma coisa assim transdimensional, espiritual demais, não é. Consegue coexistir, né? É algo, sim, que você integra aqui com seu campo de frequência, que é o que você pensa, o que você sente, o que você vibra, suas intenções, suas emoções, com seu campo de informação, que é o que você aprende, é o que você recebe, é o que você absorve. Quando você integra tudo isso e você tem uma intenção, de fato, de mudar, você muda de realidade. Muda. Preciso falar uma coisa aqui que aconteceu nessa minha experiência de quase morte, que vai elucidar um pouco disso que a gente está conversando. Depois que eu fui internada, né? Depois que eu voltei e tal, meu marido me levou para ser internada e tal, fiquei lá internada. Eu fui para um hospital público que era o mais rápido, ele estava desesperado para querer, né, cuidar de mim. Estava lotado porque era um surto de dengue. Então, imagina surto de dengue, você está dentro de um hospital público, a gente já sabe como é a qualidade desses atendimentos, e tudo ali poderia ser algo difícil, complicado para mim, ruim, mas eu já tinha mudado a minha realidade na experiência de quase morte. Então, tudo foi diferente para mim, Rael, tudo foi. Eu fui atendida rápido, conseguiram me medicar rapidamente. Esperei pouco tempo para ser internada. Já logo surgiu para mim uma vaga. Fui. Fiquei internada 3 dias. Eu dormi. Quando eu cheguei, eu dormi porque eu estava tão exausta. Quando eu acordei, eu achei que eu estava morta. Olha só o contraste da coisa. Quando eu acordei, eu pensei que eu estava morta porque parecia que eu estava num outro lugar.
Porque aquelas pessoas que estavam ali, todas doentes, deveriam estar chorando, gemendo. Uhum. As pessoas estavam rindo e cantando quando eu acordei. Estavam rindo e cantando. Tem uma coisa estranha nesse lugar, né? Tem alguma coisa errada. Aí eu fiquei observando, até me belisquei, assim, sabe? Será que eu morri mesmo? Não, eu tô aqui, tô viva. E eu olhava assim ao redor, as pessoas, os doentes que ali estavam, sorrindo para mim, Fael, me perguntando: você tá bem? Todos vieram me cumprimentar. Eles vieram falar comigo. E aí, como é que você está se sentindo? Você já comeu? Veio uma enfermeira me trazendo um prato de comida e eu não estava com fome, mas o cheiro da comida estava tão bom. E eu fui comer, a comida estava tão gostosa. Eu falei: nossa, esse daqui tá muito diferente. Que negócio estranho que é esse aqui. E os 3 dias que eu fiquei lá, foi nesse clima. As pessoas conversavam, riam, brincavam. Às 6 horas da tarde, nos 3 dias, tocava Ave Maria lá. Dentro desse quarto, tocava Ave Maria. E ali era uma paz, parecia que eu estava no spa. E ali eu percebi, ainda meio zonza, que a vida estava diferente. Entendeu, Rafael? Estava diferente. O médico atencioso, cuidou de mim, foi tudo lindo. Mudou, mudei de realidade. Se eu não tivesse passado por aquilo, né, por aquele salto quântico, eu teria sido mais uma na multidão dessa nossa realidade material, aonde as coisas são difíceis, complicadas e blá blá blá. E essas Entendeu? realidades, vamos dizer assim, você falou sobre padrões, né? Que nem vários relatos de épocas que não tinham internet também, de pessoas em um lado do planeta, do outro lado, relatam essa questão do túnel, essa questão das cores e tudo mais, né? Então não é um aspecto cultural só, é um Exato. aspecto que liga além do cultural, além do tradicional que as pessoas às vezes estão acostumadas a encarar ali, né? Então esse é um ponto. Sim, Agora o segundo ponto é a questão das geometrias que você falou, isso. e da sonoridade, que até você fala assim: "Ah, tem som que você escutou lá que aqui você Não não tem encontra. condição". E a Exato. geometria também, Geometria também. dá para explicar, nem para explicar, né. Pois é. E aí, então, isso faz a gente pensar em estudos realmente de neurociência que existe uma estrutura fora da nossa mente aqui terrena. Tem uma estrutura fora que é igual para todos, porque todos veem coisas muito semelhantes, que acabam sendo diferentes por conta daquilo que eu falei anteriormente, que depende do campo de informação da sua mente, que é a sua mente que traduz tudo de acordo com seu campo de informação. Então, quer ver, uma pessoa que é muito religiosa, que acredita em anjos, em santos, vai viver esse fenômeno com essas informações que ele tem, porque é assim que o cérebro vai interpretar e que vai passar para essa pessoa aquilo que ela tem para absorver desse campo. Então, ela vai ver anjos, vão chegar anjos e vão conversar com ela. Outras pessoas que estão mais relacionadas ao mundo de ET, extraterrestre, vão ver ETs, vão ver aqueles seres verdinhos ou não, vão conversar com eles e vão acreditar que realmente para ela, para a pessoa, é verdade, ela realmente está lá vendo um ET. Porque o que é real de fato? Real de fato é aquilo que você vê, sente, percebe, que os seus sentidos estão ali te conduzindo. É real para a pessoa, ela realmente está lá com o ET. Ah, não, eu sou espírita, né? Se a pessoa é espírita, ela vai se encontrar com o avô, a avó que já morreu, né? Vai vir e vai conversar com ela. A informação vai chegar pelo meio de acesso que essa pessoa tem no campo informacional dela. Então muda nesse sentido apenas. Mas o campo informacional, a estrutura, ela é a mesma. É isso que não muda. Cada experiência vai contar uma história, vai mudar o cenário. Cenários são vários, porque a nossa mente ela é extremamente diversa, né? Mas a base, o fundamento, ele permanece. E aquilo que permanece é que é estudado.
Se isso permanece, então isso é verdadeiro, né? Então Platão já dizia isso. O que é real? O que é real é aquilo que não muda com o passar do tempo. Ele existe após a eternidade, ele está lá. Então, o que está na eternidade que essas experiências estão contando é essa base informacional, que é sempre a mesma, que vem para transformar a vida da pessoa, fazendo com que ela passe pela metanoia. E a partir daí a vida dela se transforma para melhor. Muito bem, esse termo Né? é muito encaixável, né, com tudo isso que você está falando. Daqui a pouco a gente vai abrir para uns relatos, aí uma ponte também para o Neuromusic, Uhum, né, que é algo bem interessante. sim. Mas eu gostaria que você falasse sobre o que é o código sonoro de Deus. O código sonoro de Deus. Nossa, isso daí é muito especial. Aliás, é o tema, talvez seja o título do meu livro que eu estou escrevendo, porque isso é muito particular. Eu vivi e eu entendi nesses relatos que eu colhi que as pessoas também viveram isso. Código sonoro de Deus. Lá onde eu estive eu digo lá porque é um outro campo fora da nossa realidade aqui, material, campo frequencial, né? Então, nesse campo frequencial que eu absorvia e recebia as informações de tudo que eu perguntava, ali, aquelas mandalas, elas também emitiam som. Então, elas eram forma geométrica, elas eram cor, elas eram número e eram som. Era tudo isso ao mesmo tempo. E quando eu fui totalmente reorganizada, que eu mudei essa realidade, que eu tive esse salto quântico, aquelas mandalas todas era como se elas estivessem num coral cantando. Porque era um som realmente que eu não encontrei aqui na Terra. E olha que eu busquei muito, busquei muito. Esse som ele era parecido com vozes masculinas e femininas, como um coral extremamente afinado, extremamente harmônico, uma coisa assim divina. O som que saía dessas mandalas, elas se movimentavam e no movimento delas, esse som vibrava. E eu senti esse som vibrar na mandala que eu era. E eu vibrava em uníssono com todas elas. E foi aí, nesse momento, dessa vibração, desse som, que eu senti que eu ia me reorganizando toda. Ia me reorganizando. O que que acontece? Aí eu comecei a perguntar, porque eu estava lá vendo, né, percebendo que tudo que eu perguntava vinha, eu aproveitei, né? Vou aproveitar esse momento aqui. Eu nem pensava, Rafael, que eu estava morta, que eu tinha que voltar. Eu não pensava nada disso, porque eu estava seduzida por aquele instante. E aí, então, eu perguntei assim, esse som que está fazendo isso comigo, esse som, ele pode ser também usado lá de onde eu vim, lá na terceira dimensão? Pode ser trabalhado esse som para as pessoas, para harmonizar as pessoas, para curar as pessoas? E aí vem a resposta. Essa resposta ela veio de uma forma muito complexa, ela veio em equação matemática. Se eu te explicar agora, eu não entendo nada daquela equação. Mas lá, Rafael, eu entendia tudo. A equação que aparecia, eu interpretava e vinha a resposta. Então, eram equações que vinham e eram equações que ficavam assim, corriam diante dos meus olhos, aqueles números, e existiam ali símbolos que eu nem conheço, símbolos matemáticos que eu não conheço de fato, que eu nunca vi, que eu procurei e não achei. E tudo aquilo vinha simbologicamente em números e equações, e eu tinha a resposta por meio daquilo, era traduzida pela minha mente. E a resposta era o seguinte: o som, ele equilibra. O som molda a matéria. O som precede a matéria. Tudo antes é som, para depois se tornar algo material na nossa realidade. O som que você ouve no seu dia a dia, seja música, seja som de, sei lá, notícias, vida, o que seja,
qualquer som que você recebe, ele vai moldando a sua realidade interna e a externa. Mas o principal som, esse é o código, o principal som que é o código, esse somos nós mesmos que emitimos. Aí eu vou deixar um suspense, porque está no meu livro. Esse código secreto e sonoro de Deus, somos nós que emitimos. Agora, como nós emitimos ele, esse é o grande segredo que eu conto nesse livro. E que, a partir dele, você muda a sua vida. A partir da consciência de como fazer isso, as coisas realmente são moldadas por dentro e por fora, Rafael. O Código Sonoro de Deus. É um Exato. nome interessante. Pode ser que seja esse? Pode ser que seja esse o título, pode ser, eu tenho a impressão que vai ser, porque ele é muito verdadeiro. Foi assim que ele chegou para mim, então essa é a verdade dele. Maravilha. Eu acho que tem uma relevância muito grande, tudo que a gente está falando, porque as pessoas estão tão à mercê hoje de barulhos, que são Sim, chamadas os músicas. ruídos, né? Uhum. E assim, é colocado como na caixa de música, Sim, mas a gente sabe que existe algo tenebroso envolvendo tudo isso e um controle, e eu observo que os objetivos também estão sendo concluídos, porque as pessoas, elas acabam tendo um declínio, muitas vezes, até dos próprios valores, isso sem querer ofender ninguém que curte X, Y, Z, em todos os estilos musicais eu falo, existe algo que faz a pessoa se depreciar, autodepreciar sem perceber, sim, né? Diminuir a saúde, diminuir a autoestima, ficar agressivo, ficar violento, acontece em qualquer tipo acontece. desses hits que a gente vê aí. Só que a gente tem que ver o lado bom, que é o lado Uhum, que você trabalha, uhum. que é a ferramenta fantástica que nós também temos para elevar tudo isso, né? Exato. Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa ferramenta, sobre as Uhum. possibilidades, né? E depois um pouco sobre esses ruídos que as pessoas têm internamente. Sim, uma coisa tem totalmente a ver com a outra, né. E o meu trabalho com a música e a neurociência, que é o Neuromusic, ele nasceu a partir da minha experiência de quase morte. Foi ali que tudo começou, porque eu entendi o poder da música, eu entendi o poder do som, das notas musicais e das frequências, e do quanto isso pode alinhar nossa mente, nosso cérebro, nosso corpo, alma. E a partir disso eu comecei a construir um processo e um método, né, um método para trabalhar com a música. E de fato, o que você falou faz muito sentido. Existem muitas músicas por aí, da mesma forma que as músicas, elas podem ser criadas, elaboradas como um projeto para te fazer bem, para te elevar, para cuidar da sua alma e tudo mais, existem outras que fazem o contrário. A gente vive num mundo dual. Os 2 lados estão sempre aí. Agora, o que que faz você decidir se você vai ouvir uma ou outra? É o seu campo de ressonância, Rafael, é sempre o campo de ressonância. Então, se você está num campo de ressonância onde você está procurando ser melhor, onde você está vibrando em gratidão, onde você está buscando crescimento para sua vida, onde você sabe lidar com auto-perdão, se você está dentro dessa vibe, automaticamente seu campo de ressonância vai te levar para músicas que estão nesse padrão mais elevado, né, nesse padrão que vai te acender. Então acontece do outro lado também. Quem está na depressão, quem está na dificuldade, na tristeza, quem só reclama, quem não consegue ver o lado luz da vida e escolhe ficar nessa sombra, tá? Vai se sentir atraído, o campo vai ressonar para esse outro tipo de música que vai baixando a frequência. Acontece. Então, quem escolhe, na verdade, não é o seu poder de decisão, é o seu campo de ressonância. Uhum. É ele que escolhe. E aquilo vai potencializando, porque eu vejo o que eu vejo hoje. Eu vejo as pessoas muito, tem que ser rápido agora, não dá para É, esperar.
aquela ansiedade. Eu acho que sempre teve a questão da ansiedade, Uhum. mas hoje eu vejo que é muito comum. As pessoas estão Sim. muito ansiosas para tudo, para tudo. Sim, impacientes, intolerantes. Quanto mais divisão existe, quanto mais divisão existir, seja política ou não, o que for, de ideologia, quanto mais isso existir, mais realmente as pessoas vão estar dentro desse padrão de desorganização, tá? É uma desordem que é mental, energética, tá? Então, você na desordem, você vai acabar caindo para esse padrão, não só musical, mas de tudo, tá? Você cai nesse padrão onde as coisas não vão te ajudar a se equilibrar e ganhar outros patamares de elevação. Ou te prendem, você fica preso naquela massa crítica, né? Ou decai. Então, é saber realmente ter o discernimento de buscar por aquilo que você vai acender. O meu trabalho com Neuromusic é esse, é para gerar primeiramente na pessoa a consciência dela mesma, ela se autorresgatar. Quem é você de verdade? Porque a gente usa muitas máscaras na vida, né, Fael? Nós representamos personagens. E aí, onde é que fica você? Onde está você? O que você ama? Aquilo que toca o seu coração, aquilo que te faz vibrar, aquilo que faz seus olhos brilharem, aonde está? O meu trabalho com Neuromusic é trazer você de volta. Porque quando você se descobre de volta, aí fica fácil para você ir para melhores padrões. As pessoas às vezes vivem, tipo, eu sou o pai, eu sou o professor, Uhum. eu sou ali isso, aquilo, né? As pessoas se colocam nessas caixas dessas personas, né? As Sim. personas vão ficando à frente. E aí o indivíduo, ele precisa se encaixar naquilo que a sociedade o olha como útil ou como agradável para quem? Que não é para ele, muitas vezes. Exatamente. Você está vivendo para os outros. Você está sendo alguém que não é você de verdade. Você tá vivendo numa imitação, fake. É uma vida fake. E o que acontece com uma pessoa que vive uma vida fake? Você fica doente, você tem depressão, você tem transtornos. As pessoas andam com tantos transtornos hoje porque não é à toa. É porque elas estão desassociadas delas mesmas. Uma falta profunda de conexão com o eu verdadeiro. Então eu uso a música como uma ponte. Ela é uma ponte, melhor dizendo, ela é uma escada. A música, ela é uma escada. A partir do momento que você sobe essa escada, você vai se percebendo, porque você está se elevando, e quando você está nesse patamar aqui de cima, você consegue enxergar tudo melhor. A visão se amplia. E aí você percebe quem é você de verdade. Onde é que estão as mentiras que você conta para você mesmo? Aonde estão as verdades que você diz para si mesmo? E a partir daí é que a pessoa renasce, né, Fael? A partir desse encontro com ela mesma. Então a música, ela é a escada que leva a pessoa para patamares melhores dela mesma. Tanto que nos aspectos celestiais sempre tem um envolvimento com as harpas, com os anjos, com É, as trombetas e tudo mais, né? Então não tem exato. como deixar de fora, né? Interessante das trombetas que você falou. Agora, não posso perder essa oportunidade de falar. Porque tem, né, um Apocalipse, né? Todo mundo está falando por aí do Apocalipse, das 7 trombetas do Apocalipse e tal. E eu fui estudar, eu tive esse entendimento na minha experiência de quase morte, mas depois eu fui estudar para agregar mais informações para validar isso que eu obtive, né? E o que aconteceu ali? Quando eu fiz esse meu salto, uma nova realidade, 7 mandalas me acompanhavam atrás de mim. Então eu percebi que eu não era só uma, que existiam mais 7 mandalas atrás de mim. Aí eu perguntei nesse campo, o que são essas 7? E vem a informação, são os seus 7 tons de possibilidades.
essa realidade material, da sua nova singularidade. Ou seja, cada nova singularidade, ou seja, cada novo ser humano, cada criança que nasce, cada novo eu que você atinge, vem com 7 potenciais. Tem 7 potenciais dessa existência que te acompanham. E aí eu perguntei, mas por que 7? Por que o número 7? E aí veio novamente aquela sequência matemática explicar, e o entendimento que eu tive foi que o número 7, ele é um número completo, é um número que traz a completude de tudo que pode se tornar material. Vem a partir do 7. E chega para mim essas mensagens nessa minha experiência de quase morte, de uma forma tão clara, tão lúcida, que sabe, quando não deixa sombra de dúvida e você entende, fala, entendi, eureka, entendi isso. Então é uma clareza muito grande que vem. E aí eu fui estudar a respeito disso. E aí que eu cheguei nas 7 trombetas. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é um novo momento. Pode ser entendido como revelação, né? Mas, na realidade, a essência da palavra Apocalipse é um nascimento. E fez todo sentido, porque na minha experiência de quase morte ali, eu nasci de novo. Foi naquele justo momento em que eu tinha me tornado uma nova singularidade. Que aquelas 7 mandalas me acompanharam. E o Apocalipse, ele fala desse momento que é como algo acaba e começa algo diferente. E as 7 trombetas são 7 tons. O significado profundo, frequencial disso é que elas representam 7 tons de uma nova realidade. Então é um novo momento no mundo, né? O Apocalipse ele pode ser entendido assim, é um novo momento, é uma nova fase, onde tudo se reorganiza de uma forma diferente. E essa nova reorganização, ela traz 7 tons com ela. Esses 7 tons vai depender de como foi reestruturada esse novo nascimento. Como ele foi reestruturado? Ele pode estar dentro desses 7 tons, que são as 7 cores do arco-íris, são as 7 notas musicais. Mas por que o 7 ele é tão importante? Aqui, desde as culturas antigas, que o 7 sempre foi trazido. Da onde vem essa informação do 7 para essas culturas tão antigas? Não é? Se não veio de alguma estrutura muito maior que está aqui fora da nossa mente, consciência, e que nós conseguimos alcançar de alguma forma. É verdade, até por essa experiência, por exemplo, que você teve, né, com geometrias, com números, com vibrações, com significados, observamos que são questões arquetípicas, questões que trazem algo para o ser humano ter como algo aplicável aqui, iniciático, digamos assim. Isso. Muitas vezes velado, que precisa ser lapidado no interior da pessoa, né. Então Exato. eu também vejo por esse ponto de vista, né, principalmente quando a gente fala sobre simbologias de escrituras sagradas, né. Sim. É uma aplicação, não é, eu não vejo como algo tipo tal dia, tal hora, é todo dia. Isso. O Apocalipse pode ser todo dia na tua vida, o renascimento, como você falou, todo dia, a realidade paralela todo dia, né. É que às vezes precisa ter aquela coisa do, não, tal dia, tal hora, né. Porque aí já vai para o lado, né, religioso da questão, né, que tem toda essa programação, mas quando você entende a Bíblia mesmo, eu já li a Bíblia umas 3 vezes. Cada vez que eu leio, eu entendo de uma forma diferente. E na Bíblia, quando eu leio, eu percebo que a gente vive a Bíblia. Você vive o que está lá no seu dia a dia. Aquelas passagens, todos aqueles acontecimentos, as palavras de Jesus, a gente vive no nosso dia a dia, quando a gente se coloca naquelas mesmas experiências, né? Então é algo para ser vivido, exatamente como você falou.
é algo no nosso cotidiano, porque a nossa experiência é aqui. É aqui. E eis aí uma frase também que eu acho muito importante de trazer, porque quando eu voltei, eu não queria voltar, porque a gente nunca quer, viu, Fael? Isso também é uma coisa que eu vejo como um relato da maioria das pessoas. Nunca quer voltar. Porque a sensação de que eu sou daqui, esse é o meu lugar, ela é tão forte que você tem a nítida, clara certeza de que o que a gente vive aqui é ilusão, que lá é a verdade. Esse mundo aqui é ilusão. É justamente isso, é essa inversão, né? Porque como que aqui pode ser a realidade total, sendo que nós temos pelo menos na Terra, vamos dizer assim, né, um histórico de tantos anos, isso que deu para colocar em papel. E Uhum. a vida do indivíduo é tão restrita. Sim. O Pois é. indivíduo vive de forma restrita, o planeta continua existindo, então acabou, tchau, vamos tirar, põe gente É, nova aqui. não faz sentido, não é? Você não vê lógica. Esse universo ele é tão lógico, se ele é tão matemático, se ele é tão estrutural, isso não cabe. Não cabe. Não faz sentido para caber nesse contexto todo. Nós somos eternos, sim. Nós somos eternos. E não sou eu aqui que estou falando só, tá? Então, milhares de pessoas que passaram por isso comprovam. Experiências de vários tipos comprovam. A ciência está cada vez mais entrando nesse meio como algo que realmente não tem mais como contestar. E se você entende que a partir daí você tem essa eternidade, isso não desfaz essa realidade que você está vivendo aqui, não. Não desfaz. É muito pelo contrário. Qualifica ainda mais a sua experiência nessa vida. Porque o que nós temos para viver é aqui. É agora. Eu falei que eu não queria voltar. E foi como se eu tivesse recebido uma bronca, tá? Recebi uma bronca do universo. Dizendo para mim, não, a sua realidade, a sua experiência não é aqui. Você existe para ter experiência. E você só consegue ter experiência na matéria. Não é ali. Aquele campo onde eu fui não é campo de experiência. Ali é um campo permanente, onde é tudo. É tudo. Você não experiencia como singularidade. É um contexto conjunto, sabe? Todos somos um. É isso. Se todos somos um, não tem experiência. Para que haja experiência, precisamos nos tornar singulares, trazer conosco esses 7 tons e os desenvolver da melhor forma possível para a nossa experiência, ganharmos informação para depois com essa informação voltarmos. Esse organismo que vibra, né? E por falar nesse Pulsa, organismo, né, que isso, pulsa, as pessoas chegam até você dando os relatos, né? Você isso. falou que tem alguns que são peculiares e interessantes que podem ligar certos pontos. Como é que funciona? As pessoas elas observam a experiência e elas encontram similaridades, é isso? Isso. Eu fui buscar, na verdade, nessa pesquisa, pessoas que me trouxessem nas suas experiências pontos parecidos com aqueles que eu vivi. Porque eu queria tirar dali coisas em comum para justificar uma pesquisa. Né? Então, no campo de pesquisa, a gente precisa ter um foco e esse foco ele precisa nutrir o tema essencial. Então, eu colhi vários relatos de muitas pessoas. Inclusive, assisti vários que tem um canal no YouTube, inclusive onde eu dei o depoimento falando da minha IQM. E colhi vários de pessoas que vieram até mim, entrevistei. Desses vários, eu fiz uma peneira, né? Dei uma peneirada. Porque, assim, é muita coisa, é muito amplo, mas dessa amplitude toda tem aquele ponto básico que eu falei. É sempre a metanoia que aparece, tá? É a autotransformação. A pessoa transforma a vida dela. Isso eu percebi com todos, tá? 100% dos relatos que eu obtive. Eu entrevistei 100 pessoas. As 100 pessoas que eu entrevistei
todas elas me mostraram essa metanoia. E aí eu fiz relação com algumas dessas 100 pessoas, 40% me trouxeram experiências parecidas com a minha, com geometria, com som e matemática. De forma diferente. Foram outros históricos. Eu vou dar uma olhada aqui para poder comentar com você melhor o relato dessas pessoas, tá? Legal. Enquanto isso, vamos compartilhando, pessoal, deixando o like, se inscrevendo, colocando perguntas. Mas se teve uma experiência semelhante, também coloca aqui, porque às vezes você vai encontrar outras pessoas que vão ler o seu comentário e também vão se identificar. Então, aqui os comentários é para que vocês possam se comunicar também. Isso, é sempre importante, porque são conteúdos que nos preenchem. Eu trouxe para você aqui 3 relatos de pessoas que tiveram experiências com pontos parecidos, tá? Uma mulher de 48 anos de idade, ela passou por uma cirurgia bariátrica, e ela teve lá uma complicação, teve uma parada cardíaca. E ela relata que de repente, para ela foi um momento daqueles onde aconteceu muito rápido, foi uma sensação de paz, e ela se percebeu que ela não estava mais no hospital. Saiu dali daquele campo hospitalar. Ela se viu num jardim. E esse jardim que ela viu era um jardim extremamente vivo, onde as flores elas tinham cores vibrantes, eram cores que nós não vemos aqui com os nossos olhos terrenos, né? E ela olhava para aquelas flores lindas, maravilhosas, aquelas cores lindas, e ela foi chegando perto para olhar melhor e ela via que aquelas pétalas, elas tinham estruturas geométricas perfeitas. Ela via a geometria nas pétalas daquelas flores. E elas eram formadas por padrões de triângulos e círculos. Ela olhava para aquelas flores e via triângulos e círculos que as formavam. E ela percebia que ali tinha uma ordem, aquele jardim. Era um jardim completamente organizado, tava cada coisa no seu lugar, e tinha uma beleza ali que era algo que a impressionava profundamente com a beleza daquele jardim. E toda flor que ela olhava, ela via aquelas figuras geométricas. Aí teve um momento em que ela viu a avó dela estava bem mais jovem, e essa avó jovem começou a falar com ela e dizia assim para ela: calma, silencia a sua mente, para de pensar e escuta. E aí ela começou a escutar um som. E esse som que ela disse que escutava era um som como se fossem de sinos. E era muito suave esse som de sinos, e quando ela ouvia aquilo acalmava e ela sentia uma paz profunda. Após ela ter ouvido esses sinos, a avó, pegando na mão dela, a levou de volta para o quarto. Ela ficou no teto olhando e ela se viu ali na cama, os médicos tentando ressuscitá-la. E, de repente, ela se viu voltando para o corpo e acordou. Ela teve uma parada cardíaca, ela disse que foram 2 minutos, mas que a sensação dela nessa experiência era como se tivesse passado uma meia hora, que ela estava lá admirando as flores e que a avó dela passou, e ela ouviu aquele som e voltou. Então aí mais um relato do som reorganizando a pessoa, com as estruturas da geometria. Interessante, porque vamos dizer que ela não tinha ouvido ainda relatos também, e aconteceu. Aconteceu com ela, né? E ela veio me procurar porque eu tinha postado no meu Instagram essa experiência minha, um trecho dessa minha experiência. E ela falou: nossa, eu vivi uma coisa parecida. Posso compartilhar? Eu falei: claro, me conta, né? Aí compartilhou comigo. E aí, essa outra pessoa, ela foi uma que veio até a mim também, daqueles 100 que eu selecionei. Esse relato, uma mulher de 29 anos. Ela sofreu um acidente de carro. E durante o período que ela ficou apagada, ali no meio das ferragens,
ela disse que sentiu como se ela entrasse num espaço sem forma definida, e que o que chamou mais atenção nela foi um som. Ela sentiu que entrou num lugar que não tinha forma, ela não conseguia perceber a forma, mas ela ouvia um som. E esse som, ela disse que parecia com uma música que a mãe dela cantava para ela quando ela era bebê. E que a mãe dela tinha o costume de cantar depois que ela já era grandinha, para ela conseguir dormir quando ela tinha dificuldade de sono. E aquele som não era uma voz, ela dizia que era como se fosse um instrumento musical que parecia de cordas e que tocava aquela música que ela já conhecia como aquela canção que a mãe cantava para ela. E quando ela ouviu aquilo, ela acalmou profundamente. Depois disso, ela disse que olhou na frente dela e tinha uma espiral. Aí foi o ponto que eu achei também que deu aqui uma combinada com aquilo que eu vivi. Só que essa espiral para ela, no começo ela não sabia o que que era, ela achava que era um escorregador de brinquedo. E ela foi lá e era mesmo um escorregador. Só que ela falou que o escorregador, ele era diferente, porque ele fazia assim. Ela não sabia o que era uma espiral, então ela me explicou dessa forma, né? Eu que traduzi, ela estava dentro de uma espiral. Então ela ia para esse escorregador e ela fazia assim. E quando ela entrou ali, ela foi mais profundo. E naquele ambiente profundo por onde ela entrou, foi quando ela viu que a música se tornou mais forte. Aquele som estava mais presente dentro dela. E aí, mais uma vez, ela viu uma pessoa. Nesse caso, ela viu também alguém ali que era uma pessoa falecida já da vida dela, o avô. E o avô disse para ela: Você tem que voltar. E ela falou: Vô, eu não quero, aqui tá tão bom, aqui tá tão gostoso, fica comigo, vô e tal. E o vô contou várias coisas, explicou as coisas da vida para ela. Então aí vem a forma da pessoa ir ganhando entendimento sobre a própria vida. Ela disse que o vô foi contando a vida dela e ela foi entendendo a vida dela dentro da mente. E foi o que fez ela voltar e fazer as coisas diferentes, porque o vô contou, né? Aqui ela recebeu as informações por meio do avô. E teve geometria e música. Mais uma que é compatível aí. Mais uma que foi compatível. Aí a outra agora, a terceira. Esse foi um homem de 67 anos. Ele teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia do estômago. E nesse instante foi muito interessante que ele sentiu que era como se tivesse passado um vento por ele e esse vento tinha derrubado. E esse vento que passou, ele sentiu que ele caiu da maca. Ele achava que tinha caído da maca mesmo. Só que ele achou muito estranho que no momento que ele caiu, ele atravessou a mesa de instrumentos, né, instrumentos cirúrgicos. Ele viu que ele atravessou ali. Ele ficou extremamente assustado, se levantou. No que ele se levantou, um médico passou por ele e o atravessou. Naquele susto que ele teve, ele olhou para a cama, para a maca, e viu o corpo dele ali. E que haviam médicos fazendo, tentando ressuscitá-lo, né? Fazendo massagens ali para ressuscitá-lo. E foi nesse instante que ele percebeu, então, que ele havia morrido. Ele achou que estava morto. Aí ele percebeu que em cima da cabeça de tinha uma enfermeira lá, em cima da cabeça dela, tinham formas geométricas que estavam saindo do topo da cabeça. E elas eram coloridas e se espalhavam pelo ambiente, e conforme se espalhavam, elas iam crescendo, as formas geométricas. E que ele conseguia ouvir a mente dela. E na mente dela, ela estava fazendo uma oração. Até me arrepiou agora de falar isso para você. Ele ouvia o pensamento dela, ela era uma oração, e essa oração preenchia o ambiente nessas formas geométricas que ele via. Ele disse que via muitos círculos e triângulos que ficavam no ambiente, e que de repente aqueles círculos e triângulos foram para ele em espírito, em consciência, e não para ele na maca.
se direcionaram para ele ali. E que no momento que chegaram ali para ele foi sentindo um bem-estar, uma sensação de paz e tranquilidade, e ele voltou para o corpo e acordou. Eu também achei isso aqui muito interessante. Muito interessante, porque é até uma comunicação telepática, né, por pontos de energia, né. Exato, simbólica, e mais interessante que aquela percepção que ele teve das figuras, da geometria, que era a oração que ela estava enviando, não foi para o corpo, não foi direcionada para o corpo dele, foi direcionada para aquele campo consciencial ou espiritual, É a não questão é? porque a questão da energia mesmo, até os chakras, né. Tá, É, aqui a gente tem a referência. E fora do sim, corpo, o que que pois é a é, referência? exato. Aí que as pessoas que estudam o assunto Uhum. precisam se aprofundar, né. A referência é além da matéria. Além da matéria, exatamente, que a gente tem falado aqui desde o começo. Eu achei essa, especialmente, que eu deixei para o final, muito simbólica, muito bela, né? Muito significativa, porque é isso, é exatamente isso. Então, aquilo que eu penso, a minha oração, a oração que eu faço, ela é pura geometria, ela é som, e ela alcança, sim, as suas intenções. Quer comprovação maior do que essa? De Uhum. que as suas vibrações, as suas orações alcançam ali para onde você está direcionando as suas intenções? É verdade, quando alguém está recitando um mantra, né, ou então a própria leitura de um salmo na Bíblia, ela cria conexões geométricas, Cria. cabalísticas e todo tipo de intersecção, não são só palavras proferidas, né. Exato, é profundo, porque isso mergulha realmente no profundo de nós. Então, todas esse campo consciencial onde eu estive na minha QM, que ali era pura frequência, aquilo não está só fora, aquilo está dentro de nós esse campo. Esse campo frequencial está aqui, aqui agora. E é dele que nós temos que cuidar. É dessa nossa experiência de vida que nós precisamos observar e olhar para ela. E fazer dela o melhor possível, porque é aqui que nós colhemos informações. E essas informações. Ai, para quê, né? Já me perguntaram isso. Quer dizer que eu vim de lá onde eu tinha tudo, eu estou aqui agora. Para quê? Para aprender tudo de novo e voltar? É para somar. É para somar. Porque esse campo que a gente pode chamar de Deus, da consciência de Deus, quer crescer constantemente. Ele cresce, ele não é parado, ele não é fixo. Ele cresce, ele cresce e ele cresce. E ele cresce de que forma? Com as nossas experiências. Cada um de nós levamos esse campo de experiência, de informação para Deus que só cresce. Não é bonito isso? Sim, e independente do corpo que você tenha no momento, porque você Exatamente. volta num outro corpo, outro CPF, e aí pronto, agora você está naquela realidade, não significa que o que você viveu antes não está sendo somado, como você falou, né, está sendo Isso. somado a outra Sim. identidade. A hora que você sair dessa identidade aí, o que Uhum. sobra? Pois é. Sobra o quê para você? Só o corpo. Então aqui é o nosso envelope, né? O envelope ele existe, ele precisa para manter o nosso campo de informação. Sem ele, a gente não tem experiência, né? E por falar nisso, esse envelope que nós somos, ele é extremamente importante. Mas não essa importância falsa que se dá, vou malhar, vou muscular, vou ficar bombado, bombada, essa coisa que as pessoas têm na mente de que não, eu preciso ter um shape, esse shape ele precisa agradar a sociedade, E perde a saúde por isso. e perde a saúde, exatamente, Fael, porque se enche de um monte de substâncias, não se alimenta como deveria, não é cultivar corpo, é corpo, alma e consciência, é a tríade. Corpo, alma, que é a geometria. É o triângulo. Por que tantos triângulos aparecem em experiências de quase morte? Por que tantos triângulos aparecem em outras experiências de alteração de percepção? Triângulo é uma figura geométrica fundamental
essencial para a nossa vida. Tudo é triângulo, porque tudo depende de uma síntese, né? O triângulo é a síntese. Então, nós temos a tese, a antítese e a síntese. A nossa vida só é vida porque nós somos a síntese do nosso pai e da nossa mãe. É isso mesmo, o que está em cima é como o que está embaixo, e, É, e é o que indica, né? O próprio triângulo, ele indica o sagrado masculino, o sagrado feminino, união deles, formação da vida. Talvez essas exato. pessoas que tenham essas experiências estejam se conectando mesmo com essa essência, né? É, E que era velada até um determinado é, trecho da caminhada, né? velada. E olha, isso de pensar que antigamente nós todos tínhamos acesso a isso. A humanidade tinha acesso a isso. Isso eu não tenho dúvidas que a humanidade tinha acesso a todo esse conhecimento. Por que que o acesso foi perdido, né? O acesso ele é perdido porque foram tirando de nós esse campo de informação e de consciência, né, Fael? Foram tirando disso, assim, você não aprende em lugar nenhum, não te ensinam isso na escola. Você, Seria muito bom, não né? é? Você não aprende isso em casa. Porque se todos nós crescêssemos como era assim antigamente, você crescia já tendo consciência do universo, de tudo isso que eu acabei de falar aqui, imagina como que não seria a vida de cada um de nós, de cada ser humano tendo essa sabedoria plena. Eu acho que a gente vai chegar lá aos poucos, né? Tomara que sim, né? Espero que a gente esteja também contribuindo para que isso aconteça, né? Estamos, com certeza, com certeza. Porque hoje que existe essa possibilidade da informação chegar na casa da pessoa através do celular, né? Isso. Basta a pessoa ter um interesse que a informação chegue, como você falou, né? Onde está o interesse? Aí é o ponto. É a ressonância, né, de cada um. Então, o seu canal, ele é um canal que leva isso às pessoas, né? Leva esse conhecimento para a pessoa dar esse clique e começar a despertar. O meu trabalho com Neuromusic também é esse, é de promover isso nas pessoas e elas alcançarem níveis maiores delas mesmas, né? O objetivo é sempre esse. Então passa para o pessoal, já que você falou do Neuromusic, passa essas possibilidades, porque o pessoal vai te procurar lá no Insta, né, que é bem movimentado, mas Legal. passa suas possibilidades de atuação, né, com o trabalho que você realiza, Uhum. e fala sobre novidades, sobre como as pessoas podem ter uma convivência maior com esse universo que você Uhum. tem aí à disposição. Ah, legal. Então eu convido vocês a entrarem lá no meu Instagram é o Drica Gomes _neuro. O meu trabalho com Neuromusic, ele tem vários canais, tem várias vertentes. O primeiro deles é a Jornada da Alma. Jornada da Alma, Fael, é quando eu trato a pessoa assim, olhos nos olhos. Ela vem comigo, eu estudo a frequência dela, eu analiso a mente dela, os gostos musicais dela, vou apresentando para ela um outro campo de frequência, de música. Ela vai percebendo aquele campo ir entrando, ir moldando pensamentos, moldando, se ressignificando e se encontrando com ela mesma. Não tem muita conversa, assim, sabe, na minha terapia. É mais música. É a música que vai conversar com você. Então, esse é o diferencial. A pessoa vai ouvir muita música que eu vou escolher de acordo com aquele nível que ela está, com a necessidade dela, e ela vai sentindo a transformação interna. E ela vai acontecendo e eu só vou ali orientando e modulando. Essa é a jornada da alma, para quem quer se transformar e saltar de realidade, né? Uma realidade melhor. Tem um curso que eu ofereço também, esse curso é de formação no Neuromusic, então, para terapeutas, psicólogos, médicos que queiram aprender a metodologia, então eu ensino a minha metodologia, o Neuromusic Method, para você que quer aplicar com seus pacientes, com seus clientes e também levar, né, a música para essas pessoas. E tem um trabalho que eu faço também, que é agora o de levar o Neuromusic para empresas, para organizações, para eventos, então são palestras. Eu dou palestras com o meu evento Neuromusic, que é uma vivência musical. Eu coloco as pessoas ali, depois de eu falar sobre cérebro,
as pessoas vão ali experimentar música, então vão ouvir música, vão dançar, vão vibrar, vão modular neurotransmissores, vão mudar o seu campo de energia, porque o meu trabalho é mudar o campo de energia das equipes, das organizações, né, para ter maior conexão, para elas engajarem melhor, para trabalhar a criatividade, e para universidades. Então eu tenho todo esse trabalho também, que é de levar a palestra e a experiência Neuromusic para essas organizações. Tem a minha rádio Neuromusic. Opa! Minha rádio, ela é 24 horas, tá? Na web, é uma web rádio, onde você ouve e vai modulando o seu cérebro. É uma rádio, ela toda estruturada para ir trabalhando a mente das pessoas. Então, de manhã é para despertar, então vai trazer foco, estado de alerta. Parte da tarde já vem relaxar, trabalhar um pouco mais a serotonina. À noite é para descansar, para você ter uma melhor qualidade de sono, então já vão promover aí as ondas necessárias para o seu cérebro relaxar e dormir melhor. Então a programação toda voltada é a Rádio Neuromusic. Busca aí que você vai encontrar a rádio, você pode ouvir gratuitamente, 24 horas por dia. Então vai ajudar você aí também, na sua mente, no seu campo. Então são esses os trabalhos que eu ofereço e tá sendo, assim, muito bonito, porque eu tô vendo o resultado, sabe, Fael? Das pessoas com a música que você tem aí, é grátis. É grátis para você. E tem o livro também que você tinha trazido na outra vez, que a gente falou, né, que é muito bacana também. Tem o meu livro, que é Coisas que a gente faz e põe tudo a perder. Esse livro é para trabalhar você na sua mente e modulando sua mente, o seu campo mental, para te libertar do caos, né? Então, liberta você do caos emocional, você vai se reorganizando, você vai se trabalhando, coisas que a gente faz e põe tudo a perder. Ele está lá na Amazon e também na Wiclap. Você pode encontrar meu livro lá nessas duas plataformas, tá? Formidável, formidável. E tem o novo livro, né? O novo livro que ainda nós vamos ter um outro ainda para falar sobre ele. O novo livro, ele está esquentando no forninho, gente. Tá sendo preparado. Ele vai ser lançado em breve. E esse novo livro, eu conto a minha experiência de quase morte. Nesse novo livro, essa minha experiência de quase morte, ela é contada de forma poética. Então, é toda em poesia contada, como aconteceu. E tem um aspecto filosófico muito forte também nesse livro. E tem a segunda parte, que ela é neurocientífica. Então, na primeira parte é o relato poético e filosófico. Na segunda parte é o relato da neurociência, explicando essa minha experiência de quase morte. Inclusive, lá também tem relatos de outras pessoas, esses que eu contei para você, e outros, que vão ajudar também como pesquisa, né? Então, a intenção do livro é que ele seja também um material de pesquisa. Em breve vai estar aí para vocês. Muito bem, e nós falaremos também sobre ele numa próxima participação, assim que tiver saído do forno. Gratidão, viu, minha amiga, por mais uma participação, por eu que trazer agradeço. essa quantidade de conhecimentos. Eu que agradeço, obrigada mesmo, valeu. Foi muito bom, como sempre, essa troca de energia aqui, de informação com você. Gratidão imensa. E você, assista novamente, faça suas anotações, siga a nossa convidada aí com as instruções que ela passou para que você possa acessar os diversos trabalhos. E like, compartilhamento, coloca seus relatos aqui também, suas experiências, para que a gente possa ter uma interação bacana. E eu te vejo aqui no nosso próximo episódio. Até lá!